Olha, existe um perigo silencioso que muita gente ignora, mas que pode simplesmente destruir um negócio de dentro para fora. Sabe qual é? O trabalho informal. Muita gente pensa que é um jeito de economizar, de simplificar as coisas, mas a verdade é que essa percepção pode ser uma armadilha fatal. E é sobre isso que a gente vai conversar, vamos desvendar o porquê. Então, fica a pergunta, né? Contratar alguém de maneira informal é de fato uma economia inteligente? Ou será que é mais como uma armadilha silenciosa, só ali, esperando o momento certo para fechar e pegar o negócio de surpresa? Vamos ser sinceros, a tentação é enorme. Quem não quer fugir da burocracia, não é mesmo? Parece tão mais fácil, mais ágil e, claro, bem mais barato não ter um contrato formal. Só que essa simplicidade, ela é só aparente. E o que está por trás dela é uma realidade bem diferente. E é aqui que a gente chega no coração da coisa toda. Essa tal economia da informalidade, na verdade, é uma das ilusões mais perigosas que um negócio pode abraçar. Pois é, o recado é bem direto, sabe? Trabalho informal não é um atalho para economizar dinheiro. É, na verdade, uma ameaça real, direta, à sobrevivência da empresa. Pensa bem, é como uma onda que pode levar embora anos de trabalho duro, em questão de minutos. Ok, então vamos mergulhar fundo nisso. Como é que essa armadilha funciona na prática? Quais são os perigos que estão ali escondidos esperando? Primeiro, um ponto super importante. Não adianta tentar maquiar com nomes diferentes. Pode chamar de bico fixo, freelancer permanente, sei lá, ajudante. O nome, o rótulo que se dá não importa nem um pouco. Para a Justiça do Trabalho, o que vale é o seguinte: o trabalho é contínuo? Então pronto, o vínculo de emprego existe e o risco é exatamente o mesmo. E olha, é um risco gigante. E que riscos são esses? Bom, não é pouca coisa. A gente está falando de processos trabalhistas que podem chegar na casa dos milhões, multas pesadíssimas do Ministério do Trabalho e tem mais, uma dívida invisível que vai crescendo todo santo mês sem ninguém perceber. Isso sem contar a responsabilidade legal se acontecer algum acidente. É, basicamente deixar a porta escancarada para o desastre. Certo. Mas e quando o risco vira realidade? O que acontece no dia em que chega aquela notificação judicial? Vamos desenhar o cenário exato de como um processo trabalhista começa. Olha, essa parte aqui é talvez a mais crucial de todas. É preciso entender uma coisa. Na Justiça do Trabalho, a informalidade joga sempre contra a empresa. O sistema todo é desenhado de um jeito que a balança pende quase sempre para o lado do trabalhador. Ou seja, não ter um contrato formal já coloca o negócio numa desvantagem gigantesca. E por que isso? Bom, de um lado você tem o acordo de boca, sabe, o aperto de mão, a confiança. Do outro, tem a realidade nua e crua do tribunal, que funciona com base em provas. E hoje em dia a prova é o que não falta, né? Uma mensagem no WhatsApp, uma foto, o depoimento de alguém. Pronto. Com qualquer coisinha dessas, aquele combinado verbal simplesmente evapora, perde todo o valor. Aí começa o efeito dominó financeiro. Tudo começa com uma simples reclamação do trabalhador. Daí, o juiz vai lá e reconhece que existia sim um vínculo de emprego. E a consequência disso é imediata. A empresa é obrigada a pagar tudo o que não pagou de forma retroativa por todo o período. O resultado é um baque financeiro enorme e, o pior, totalmente inesperado. E que dívida é essa? Pensa só na soma. Tem as férias que não foram pagas, o 13º, o FGTS, o INSS, talvez horas extras, adicionais. É tudo isso de uma vez só e ainda com juros e correção monetária. Vira uma bola de neve que pode quebrar a empresa. Isso tudo nos leva a uma outra questão, que é fundamental para entender essa dinâmica. Quem é que está no controle da história? Porque, no fim das contas, a lógica é essa. Num processo, quem controla a narrativa geralmente controla o resultado. E o que acontece sem um contrato formal? A empresa basicamente entrega de bandeja o poder de contar essa história para outra parte. A diferença é brutal, né? Olha só, na relação informal, a narrativa fica na mão do trabalhador. As regras são confusas e o risco para o negócio é altíssimo e imprevisível. Já com um contrato formal, a história muda. A documentação define as regras do jogo e o risco passa a ser limitado, gerenciável. Diante desse cenário todo, a solução começa a ficar bem clara, não é? Vamos ver agora como a formalização, que muitos veem como um problema, é, na verdade, a melhor proteção que um negócio pode ter.
E aqui a gente precisa virar a chave no pensamento. Sabe aquele medo de assinar a carteira do compromisso? Pois é, a análise mostra que o risco de verdade, o risco gigante, não está na assinatura, está justamente na falta dela. Mas como que isso protege na prática? É simples. A formalização cria uma verdadeira blindagem. Ela coloca as regras do jogo no papel, preto no branco. Define os limites, as responsabilidades de cada um, estabelece a jornada de trabalho e, o mais importante, cria os documentos que vão servir de defesa para a empresa, se e quando precisar. É por isso que a gente precisa mudar a mentalidade. Formalizar não deve ser visto como um custo. Formalizar é uma blindagem. É um investimento na segurança, na tranquilidade e no futuro do negócio. No fim do dia, a escolha é entre dois caminhos. De um lado, uma empresa vulnerável, que vive na base do risco e deixa o seu destino na mão dos outros. Do outro lado, uma empresa blindada, que joga com regras claras e tem o seu futuro protegido pela documentação. Então, aquela pergunta clássica, assino ou não assino a carteira? Ela perde o sentido. Ela já parte de um ponto de vista errado sobre onde está o risco de verdade. A pergunta de verdade, a que realmente importa, é outra. Vale a pena colocar em risco todo o negócio, anos de esforço, por uma economia que, na verdade, pode se transformar num prejuízo gigantesco e até fatal? A resposta para essa pergunta é o que, no fundo, vai definir a segurança e o futuro de qualquer empresa.